Olá, meu amigo. Boa noite a todos. Vamos então dar sequência a esse bate-papo sobre física do ultrassom. Eu queria novamente chamar a atenção de alguns conceitos que são muito importantes para a prova do DIC que acontecerá em novembro desse ano. Vejam, é muito importante nós relacionarmos a velocidade com a rigidez e também com a densidade do meio. Então é importante lembrar que a velocidade ela tem uma relação direta com a rigidez. Ou seja, a partir do momento que o seu meio é muito rígido, a velocidade do feixe de propagação é muito alta. Da mesma maneira, a partir do momento que a densidade do meio é pequena, a velocidade é mais alta. Então vejam, a velocidade de propagação do feixe ela é diretamente proporcional à rigidez do meio. Quanto mais rígido, maior a velocidade. Porém, a velocidade ela é inversamente proporcional à densidade do meio. Se a densidade do meio for pequena, a velocidade é alta. E é importante lembrar também que a velocidade de propagação do feixe ele pode variar também de acordo com a temperatura corporal. Mas vejam, voltando inicialmente à formação do feixe acústico. É importante que todo mundo compreenda muito bem a relação das zonas proximal, também conhecida como zona de Fresnel, e a zona distal, também conhecida como zona de Fraunhofer, com algumas variáveis. É importante que eu relacione o comprimento de onda, o raio do transdutor e principalmente a frequência do transdutor, identificando quando a frequência aumenta ou quando a frequência baixa, quando o meu comprimento de onda é grande, quando o meu comprimento de onda é pequeno, quando o meu raio do transdutor é grande, quando o meu raio do transdutor é pequeno, como se comporta a zona proximal e a zona distal? Essa foi uma das questões que caiu no ano passado. Então é uma questão que nós não podemos errar. Mas vejam, antes de conversar sobre essas zonas em particular, é importante lembrar que quando nós temos o chamado transdutor sem focalização, eu continuo tendo aquela zona próxima ao transdutor, onde eu tenho uma boa qualidade da imagem, que é a zona proximal. E observa que eu mudo da zona proximal para uma zona onde eu começo a ter um ângulo de divergência. Essa região onde aparece abrindo a imagem, ou seja, o ângulo de divergência abre, essa região nós chamamos de zona distal. Então, a zona proximal é aquela próxima ao transdutor. É aquela região que estuda estruturas superficiais, enquanto a zona distal é a zona onde vai estar contido o coração. Então, dessa maneira, em um transdutor sem focalização, eu tenho a formação de duas zonas, a zona proximal e a zona distal. Porém, nos transdutores com focalização, ou seja, aqueles que têm na sua estrutura a lente acústica, nós também teremos a zona proximal e também teremos a zona distal. Mas observe que o ângulo de divergência de um transdutor com focalização, ele tem um ângulo de divergência menor. E observe que ele aparece também uma nova zona, que é chamada zona focal. A zona focal é a zona que o feixe de ultrassom tem, onde existe a maior resolução lateral. Então, todas as vezes que nós utilizamos um comando chamado foco no equipamento de ultrassom, esse foco faz com que aquela região que você alinha com o foco, aquela região se encontra nesse ponto do feixe, ou seja, o feixe que tem a melhor resolução lateral. Então, quando nós utilizamos o transdutor focalizado, nós temos duas características. A primeira é que nós criamos uma zona focal. Repara que é uma zona que ainda é melhor do que aquela zona proximal em relação ao diâmetro do feixe. E observem que a própria zona distal, ela também tem um ângulo de divergência menor. Então vejam
como existe uma melhora da qualidade até mesmo da imagem que está posterior ao transdutor, porque eu tenho um ângulo de divergência menor. Então vejam, o transdutor, a presença da zona proximal, que é uma zona onde eu tenho uma boa qualidade da imagem. Repara que quando eu tenho a zona focal, é a melhor região, a região onde eu tenho a melhor resolução lateral. Isso faz com que a gente tenha uma qualidade de imagem melhor quando eu focalizo aquele ponto. E, após a zona focal, existe a zona de divergência, que é uma zona onde essa zona estuda regiões mais posteriores ou mais profundas no nosso feixe de ultrassom. Então é como se a gente estivesse ali utilizando a zona proximal para estudo de superfícies e utilizamos a zona distal para estudo de estruturas profundas. Então, quando o Igor faz um exame de carótida, o transdutor dele deve ter uma zona proximal ampliada e uma zona divergente bem pequenininha. Porém, quando o Carlos estuda uma aorta abdominal, uma artéria renal, ele precisa de um transdutor que ele tenha uma frequência baixa, porque a frequência baixa nós otimizamos agora a zona distal, que é a zona que vai estudar o que está longe do transdutor. Então, dessa maneira, eu defino a zona de convergência, onde eu tenho uma excelente resolução lateral, a zona focal, que é onde tem a melhor resolução lateral, e a zona divergente, que, como o nome já diz, quanto mais ele vai adentrando os tecidos, mais essa região vai abrindo e aí perdendo a capacidade discriminativa, principalmente do ponto de vista lateral. Então vejam, é importante que a gente correlacione a zona proximal com o raio do transdutor, com o comprimento de onda e também com outras variáveis que possam interferir com a minha zona proximal e a zona distal. Então vejam, a zona proximal, como todo mundo sabe, é a zona que estuda estruturas superficiais. Então vejam, a zona proximal ela é diretamente proporcional ao quadrado do raio do transdutor. Ou seja, se eu tenho um transdutor com um raio grande, a minha zona proximal será grande. Se eu tenho um transdutor de frequência alta, a minha zona proximal também será grande. Então vejam, o raio do transdutor ele é diretamente proporcional à zona proximal. Da mesma maneira, quando a frequência do transdutor é alta, a minha zona proximal é grande. Então, tanto o raio do transdutor quanto a frequência do transdutor são diretamente proporcionais à zona proximal. Mas vejam, o comprimento de onda, nós sabemos que ele é inversamente proporcional à frequência do transdutor. Quando a frequência do transdutor é grande, o comprimento de onda é pequeno. Por isso que nós dizemos que quando o comprimento de onda é grande, a minha zona proximal é pequena, porque comprimento de onda é inversamente proporcional à zona proximal. Quando o comprimento de onda é grande, significa que a frequência do transdutor é baixa. Perfeito? E toda vez que eu estudo um feixe com comprimento de onda grande, a região que está sendo estimulada na sua avaliação é a zona distal e não a proximal. Então, comprimento de onda é inversamente proporcional à zona proximal. A frequência do transdutor ela é diretamente proporcional à zona proximal. Quanto maior a frequência, maior a capacidade que eu tenho de estudar o que está próximo. Da mesma maneira, temos que fazer o raciocínio em relação à zona distal. Vejam que a zona distal ela é inversamente proporcional à frequência do transdutor. Se a frequência do transdutor é alta, a minha zona distal é pequena. Se a frequência do meu transdutor é baixa, a minha área de divergência vai ser grande. Sempre eu preciso correlacionar a zona distal com a frequência do transdutor. Frequência alta, zona distal pequena. Raio do transdutor grande
significa que a minha zona distal é pequena. Então, tanto a frequência do transdutor como o diâmetro do transdutor, o raio dele, são inversamente proporcionais à zona distal. Mas vejam, quando eu paro para pensar em relação ao comprimento de onda pequeno, zona distal pequena. Então, o comprimento de onda é diretamente proporcional à zona distal. Comprimento de onda pequeno, zona distal pequena. Comprimento de onda grande, zona distal grande. Isso é muito importante que depois vocês voltem a assistir essa parte dessa aula, porque todos os anos isso é questão de prova. Correlacionar a frequência do transdutor, o raio do transdutor e principalmente o comprimento de onda, identificando o que acontece com a zona distal e a zona proximal quando eu vario a frequência, o raio e também o comprimento de onda. Lembrem que nós falamos anteriormente a região do feixe acústico que apresenta a melhor resolução lateral é a zona focal. Ok? Não pode dizer que é a zona proximal. A zona proximal tem uma boa resolução lateral, mas observem que a largura da minha zona proximal ela ainda é maior do que a largura da zona focal. Quanto menor a largura, melhor a capacidade discriminativa desse feixe. Então, a zona focal é a região que nós temos a melhor qualidade de resolução lateral. Outra coisa importante é agora começar a entender um pouquinho sobre um fenômeno muito importante chamado resolução. Nós sabemos que a resolução é a capacidade que uma ferramenta diagnóstica tem de identificar um ponto ao lado do outro ou um ponto acima do outro. Eu tenho uma capacidade de diferenciar esses dois pontos. Nós sabemos que nós temos uma resolução muito conhecida, que é a resolução axial, aquela onde um ponto está em cima do outro. Essa resolução axial é a resolução mais poderosa da ecocardiografia. Ela tem uma capacidade, ela tem uma acurácia muito grande de identificar um ponto em cima do outro. Porém, existe uma outra resolução, chamada resolução lateral, que é quando eu consigo diferenciar dois pontos um ao lado do outro. E nós sabemos que a resolução lateral ela é menos poderosa do que a resolução axial. Quando nós precisamos melhorar a nossa resolução lateral, o que a gente faz com o transdutor, Carlos? O que eu coloco dentro do transdutor? Para mim melhorar a minha resolução lateral. O que eu coloco dentro do meu transdutor? Uma lente acústica. Então, a lente acústica faz com que você crie no feixe acústico a zona focal. A zona focal é a região que nós temos a melhor resolução lateral. E é importante lembrar, transdutores de elevada frequência, eu tenho uma maior capacidade discriminativa. Mas lembrem, a partir do momento que eu tenho uma capacidade de resolução maior, eu perco a capacidade que o meu feixe tem de adentrar tecidos mais distais. Então, eu perco a capacidade de penetração. Então, vejam, quando eu tenho um transdutor de raio grande, por exemplo, uma sonda linear, nós sabemos que a sonda linear é uma sonda de frequência alta, e aí eu tenho uma grande resolução. Lembrem que a partir do momento que nós aumentamos a frequência do transdutor, nós conseguimos melhorar a resolução lateral, mas também começamos a melhorar a resolução axial, porque a partir do momento que você usa um transdutor com maior frequência de repetição de pulso, eu faço com que cada ponto caia dentro de um ciclo. Então eu consigo identificar mais fácil um ponto em cima do outro, ou seja, eu otimizo a minha resolução axial quando eu aumento a frequência do transdutor. Da mesma maneira, quando eu aumento a frequência do meu transdutor, eu melhoro também a minha resolução lateral. Então vejam como a gente consegue melhorar
tanto a resolução axial quanto a resolução lateral quando nós utilizamos sondas de frequências altas. Outra coisa importante que sempre cai nas provas é a gente entender devagar quais são os determinantes primários que podem modificar a resolução axial. Vejam aqui que quando nós pensamos em resolução axial, ou seja, a interpretação, a individualização de um ponto em cima do outro, duas variáveis são muito importantes. Vejam como nós falamos, a frequência do transdutor é muito importante. Quando nós aumentamos a frequência do transdutor, cada um desses pontos vai cair num ciclo. E aí eu consigo identificar os dois pontos na tela. Se você, por exemplo, Luciene, estiver utilizando um transdutor de frequência baixa, o meu comprimento de pulso ele é diferente. Eu vou ter um ciclo maior. Ou seja, eu vou ter um número menor de ciclos por segundo, porém o tamanho do ciclo é maior. Como eu tenho dois pontos, os dois pontos vão cair dentro do mesmo ciclo. E aí o monitor vai aparecer somente um ponto. Então vejam, a partir do momento que você utiliza um comprimento de pulso maior, significa que eu estou trabalhando, por exemplo, com um transdutor com frequência mais baixa. Então, quando eu tenho um comprimento de pulso curto, a minha largura de banda é larga, a qualidade de resolução é melhor. A partir do momento que você utiliza um comprimento de pulso comprido, longo, a minha largura de banda é estreita. E aí eu perco a minha capacidade discriminativa. Então, as duas variáveis, os dois determinantes primários da resolução axial é o comprimento de pulso e a frequência do transdutor. Quando nós pensamos agora na resolução lateral, é muito importante lembrar o seguinte: tudo que está mais próximo do transdutor utiliza a zona proximal do feixe acústico. Então, quando eu estou superficial, eu tenho uma excelente resolução lateral. Porém, quando o meu feixe vai caminhando, quando eu olho agora para a minha zona distal, observe que a zona distal é uma zona que abre o ângulo. Ele começa a visualizar mais pontos laterais. Porém, não adianta identificar mais pontos laterais. Eu perco a capacidade de olhar melhor dos pontos. Então, quando nós estamos numa zona do feixe, onde ele tem uma maior abertura de ângulo, nós perdemos a capacidade discriminativa. Atrapalha muito identificar um ponto ao lado do outro. Da mesma maneira, quando você faz com que a sua imagem tenha uma grande profundidade, ele está estudando muitos pontos na tela. E quando eu estudo muitos pontos na tela, o meu feixe distal é grande e aí cria-se uma interpretação da imagem com muitos pontos. Isso faz com que haja não somente uma queda da resolução lateral, mas também uma queda da resolução temporal. Outro valor importante, outro determinante primário da resolução lateral é o ganho. Lembrem, nós precisamos fazer uma imagem com a menor quantidade de ganho possível, porque a partir do momento que você aumenta o seu ganho, ele começa a pegar pontos que eram fracos que estavam à lateral do feixe. Quando eu tinha um ganho menor, eu via os pontos centrais, mas eu não via pontos fracos laterais. Quando eu aumento o ganho do transdutor, quando eu aumento o ganho da imagem, eu começo a capturar ecos fracos do lado. E aí é como se você estivesse aumentando o seu ângulo de setor. Por isso que quando você aumenta o seu ganho, quando você aumenta a sua profundidade, quando você aumenta a largura do feixe, você perde resolução lateral. Da mesma maneira, temos que pensar na resolução de contraste e também na resolução temporal. A resolução de contraste ela vai estar muito relacionada com o pré-processamento e com o pós-processamento. Da mesma maneira, a resolução temporal. Carlos perguntando, esse ganho é o aumento de potência ou pós-processamento? Não, Carlos.
O ganho é o ganho da imagem bidimensional. Quando você aumenta o seu ganho, por exemplo, da imagem bidimensional, a sua tela fica mais branca, você consegue visualizar mais pixels na tela, ok? Só que quando eu começo a ver mais pixels um ao lado do outro, cai a minha resolução lateral, porque eu prefiro olhar um ponto ao lado do outro do que ver 6 pontos um ao lado do outro. Perfeito isso? Então, quando você trabalha com pré e pós-processamento, a resolução que você está mexendo é a resolução de contraste. Perfeito isso? Então vejam, tudo que está muito distante, eu vou precisar mexer no ganho, porque senão eu não visualizo esse ponto. Por isso que nós vamos mexer numa variável importante, que é o TGC. Mas temos que ter muito cuidado, que se você aumentar demais o ganho, você acaba interferindo com a sua resolução lateral. E também lembrar da importância de ajustar também a sua resolução temporal. Lembrem, quando você mexe demais com a profundidade, quando você aumenta demais o ângulo de varredura, quando você modifica a densidade da linha e quando você mexe demais com o PRF, isso vai mudar a resolução temporal. Você pode até mesmo perder o tempo real da movimentação do tecido. Então, isso é muito importante. Isso sempre é questão de prova. E observem, não é somente porque é questão de prova. Isso são informações que são importantes para que você realize o seu exame com uma excelência. Ou seja, eu ajusto não somente a imagem para a resolução axial, mas para a resolução lateral, para a resolução de contraste e também para a resolução temporal. E a partir do momento que você otimiza esses vários tipos de resolução, você está melhorando uma resolução chamada resolução espacial, que é o somatório de todas essas resoluções. Outra coisa importante que a gente tem que estar atento com a profundidade de estudo. Quando cai numa prova, por exemplo, que ele te diz, eu usei um transdutor que tinha, por exemplo, 10 milímetros com uma frequência de 2 MHz. Repara que ele agora, no segundo exemplo, ele aumentou a frequência. Veja, a partir do momento que o transdutor mudou de 2 MHz para 4 MHz, nós sabemos que o aumento da frequência do transdutor para uma mesma profundidade, por favor, vocês não podem errar isso. Eu só vou entender que o aumento de frequência do transdutor aumentou a zona proximal. Isso somente eu posso afirmar porque a profundidade é a mesma, ok? Então, para uma mesma profundidade, quando eu aumento a frequência do transdutor, eu diminuo a zona distal e aumento a zona proximal, ok? Agora vejam, um transdutor com 5 milímetros e 5 milímetros. Observem, a profundidade de estudo é a mesma. A partir do momento que você abaixou a frequência do transdutor, você diminuiu o tamanho da sua zona proximal e expandiu o tamanho da sua zona distal. Então é muito importante que, para uma questão de prova, quando ele falar para você, houve um aumento de frequência, houve uma diminuição de frequência, houve um aumento de comprimento de onda, houve uma diminuição do comprimento de onda, houve um aumento do período, houve uma diminuição do período, o meu raciocínio obrigatoriamente tem que ser feito onde não houve variação da profundidade. Se ele falar para você que houve variação de profundidade, você não pode dizer o que aconteceu com as suas zonas. Se na questão de prova ele não falar sobre a profundidade, você automaticamente entende que a profundidade, o ponto de estudo, é a mesma avaliação de profundidade. E aí você pode fazer o seu raciocínio. Todo mundo entendeu isso? Então, para uma mesma profundidade, quando eu aumento a frequência do transdutor, eu aumento a zona proximal. Para a mesma profundidade, quando eu abaixo a frequência do transdutor, eu aumento a minha zona distal. Perfeito? Então, veja, quando eu olho para o meu transdutor, eu preciso entender que existe uma resolução axial, aquela que estuda pontos um em cima do outro, e existe uma resolução que é chamada resolução lateral. E lembrem que a resolução lateral,
a grande variável, o grande determinante da resolução lateral é a profundidade e a frequência do transdutor. A frequência do transdutor alta, uma resolução lateral alta. Um estudo com baixa profundidade, uma resolução lateral alta. Um PRF alto, resolução lateral alta. Lembra? Quando eu tenho uma frequência de repetição de pulso alta, eu emiti vários pulsos. É como se tivesse uma sonda linear, onde existe a perda de energia, perda de calor. E aí eu tenho uma grande qualidade de imagem, infelizmente somente superficial. Então é muito importante depois que vocês façam um exercício, lembrando, vou variar a profundidade, vou variar frequência, vou variar comprimento de onda, período, ciclo. Esse treinamento precisa ser feito porque com certeza isso será questão de prova e até porque vocês vão utilizar isso no dia a dia de vocês. Então vejam, como eu falei anteriormente, nós temos dois tipos de resolução a princípio, a resolução axial e a resolução lateral. A resolução axial é isso que nós temos na tela, é a capacidade que o feixe de ultrassom tem de identificar um ponto em cima do outro. E nós sabemos que na maioria das sondas, a resolução axial é em torno de 1 milímetro. Vejam agora a apresentação da resolução lateral. Agora eu tenho pontos um ao lado do outro. Lembre sempre, se eu puder olhar somente 2 pontos, eu visualizo muito melhor, com uma resolução lateral muito melhor do que quando eu pego 7, 8 pontos um ao lado do outro. Quanto mais pontos está na tela do ponto de vista lateral, pior a resolução lateral e pior a resolução temporal também. Então é muito importante que a gente utilize uma boa frequência do transdutor para que eu garanta uma boa resolução axial e uma boa resolução lateral. Lembrando apenas que a variável mais importante para a resolução axial é a frequência e o comprimento de pulso. Já na resolução lateral, as variáveis que mais são importantes nesse determinante, primeiro é a profundidade, segundo é a frequência do transdutor. Lembrando que também a frequência de repetição de pulso também vai interferir tanto com a resolução lateral quanto com a resolução temporal. Vejam, os principais determinantes, como nós já falamos, da resolução axial é a frequência de onda transmitida e o efeito dessa frequência no comprimento de onda. Se eu tenho um comprimento de onda grande, o meu ciclo é grande. Pode acontecer de eu pegar 2 pontos e aparecer apenas um na tela. Então, quando o meu comprimento de onda é grande, eu perco resolução axial. Quando a minha frequência do transdutor é grande, o meu comprimento de onda é pequeno, eu consigo melhorar a minha resolução axial. Lembrando que frequência mais alta, comprimento de onda curto. Se o comprimento de onda é curto, eu também tenho que correlacionar com a largura de banda. Largura de banda larga e largura de banda curta. A largura de banda larga apresenta uma melhor capacidade discriminativa, principalmente da resolução lateral. E lembrem, comprimento de onda curto, maior resolução lateral. Ou seja, frequências altas faz com que o meu comprimento de onda seja curto e aí eu tenho a minha largura de banda larga. E aí melhora a minha resolução lateral. Da mesma maneira, a resolução lateral varia todo o campo da aquisição de imagens e ela é afetada, como falei anteriormente, pela largura do feixe de interrogação, ou seja, pela largura do meu setor, 90 graus, 70 graus, 50 graus, e lembrando que a variável, o determinante primário mais importante da resolução lateral é a profundidade, ok? Então, se você utiliza uma profundidade de estudo maior, eu vou perder resolução lateral. Se você utiliza uma frequência do transdutor maior, você vai ganhar resolução lateral. Então, observem que durante todo o meu exame, Diogo, eu preciso estar ajustando a frequência do transdutor, o ângulo de setor, a profundidade. Tudo isso vai ser ajustado para que eu possa ter uma melhor resolução espacial, que é a soma dessas resoluções anteriormente apresentadas.
Vejam, é importante lembrar que, idealmente, o nosso feixe deve ser bastante estreito para proporcionar uma fatia fina do coração. Quanto mais fina, melhor a capacidade discriminativa. Eu melhoro a minha resolução lateral. E lembrem, quando você tem uma largura de feixe pequeno e uma profundidade pequena, eu melhoro a minha resolução. A partir do momento que a minha largura de feixe é grande e a minha profundidade é grande, a minha resolução lateral ela cai, ok? Então é muito importante depois fazer um exercício sobre o que modifica a resolução lateral e a resolução axial, porque são as duas as resoluções mais importantes para que eu tenha uma boa resolução espacial. Vejam aqui, quando o meu feixe de ultrassom é emitido, os pontos que estão na direção ou centralizados ao feixe, eles são maravilhosamente vistos. Essa aqui é a nossa zona focal. Veja, a partir do momento que eu estou à frente da zona focal, eu já estou na minha zona distal. E essa zona distal, ela vai identificar movimentos menos verdadeiros em relação àqueles movimentos e aquelas estruturas que estão na minha região da zona focal. Repara que agora, a partir do momento que a gente identifica pontos mais laterais em relação ao centro, esses pontos laterais, eles podem ser vistos também com uma movimentação um pouco mais adequada quando nós temos, por exemplo, um transdutor focalizado. Mas lembrem, a partir do momento que no meu feixe de ultrassom você começa a ver muito o que está do lado, nós perdemos a capacidade discriminativa do ponto de vista lateral. Então, quando você aumenta a sua frequência, você melhora a sua resolução axial e melhora também a sua resolução lateral. Mas volto a insistir, a determinante mais importante para a resolução lateral é a profundidade. E a variável mais importante para a resolução axial é a frequência do transdutor. Mais uma vez, apresentando a resolução de contraste, lembrando que a resolução de contraste ela nos ajuda a diferenciar os vários tons de cinza que existem, e aí ele tem uma melhor capacidade de identificar a textura, os detalhes do tecido. Sondas que têm um menor número de tons de cinza apresentam uma imagem não tão bonita, não tão resoluída, quando você tem vários tons de cinza diferentes. Como eu falei para vocês, a resolução axial é em torno de 1 milímetro e a resolução lateral em torno de 2 a 3 milímetros. Tiago está perguntando quantos tons de cinza é a capacidade. Cada transdutor, cada sistema pode variar os seus tons de cinza. A partir do momento que você tem 10 a 12 tipos de tons de cinza, você já tem uma qualidade de imagem muito superior. Então, quando você tem, Tiago, menos de que 10, 12 tons de cinza, você começa a perder resolução de contraste. Mas lembrem que muitas vezes vocês podem melhorar a sua resolução de contraste quando você utiliza um comando do aparelho chamado Compress. O Compress é um ajuste fino do equipamento de ultrassom que você pode melhorar a capacidade discriminativa dos tons de cinza. É o chamado Compress. Ok, Tiago? Muito bom. Outra coisa importante é nós lembrarmos que, a partir do momento que utilizamos uma frequência alta, essa frequência alta faz com que dois pontos, um em cima do outro, possam ser visualizados agora cada um em um ponto na tela. Porque, como a frequência é alta, eu tenho um maior número de ciclos e agora cada pontinho vai cair dentro de um ciclo. E aí, quando nós olhamos a imagem, nós vamos identificar um ponto em cima do outro. Então vejam, a frequência do transdutor é muito importante. Reparem que nesse primeiro exemplo, nós temos um feixe acústico criado por um transdutor de frequência baixa. Por exemplo, uma sonda de 2 MHz. Observem que os dois pontos estudados, eles acabaram caindo dentro do mesmo ciclo. O sistema entende que, como ele caiu dentro do mesmo ciclo, ele tem apenas um ponto.
Então ele não conseguiu diferenciar um ponto em cima do outro. A partir do momento que o Fernando pega o transdutor e aumenta a frequência dele de 2 para 4, ele aumenta o número de ciclos. E agora, cada um dos pontos estudados cai dentro de um ciclo em separado. E aí o sistema consegue entender que ali não tinha somente um ponto. Esse sistema agora identifica que existem 2 pontos e ele consegue diferenciar também a localização deles. Aquele ponto que foi marcado pelo ciclo mais proximal, ele é mais superior da tela. Aquele ponto que aparece mais distal do feixe, ele aparece mais inferior da tela. Dessa maneira, eu consigo saber quem está mais próximo ou quem está mais longe do transdutor. Outra coisa importante é nós lembrarmos que existe uma relação entre frequência do transdutor, resolução e penetração. Todas as vezes que a frequência do transdutor aumenta, nós sabemos que a resolução aumenta. Então vamos imaginar, observem que na minha linha horizontal eu tenho a frequência do transdutor e na minha linha vertical eu tenho a capacidade discriminativa, eu tenho a resolução. Repare que quando você escolhe uma frequência de 15, Luciene, eu tenho uma resolução bem alta. Mas observem, uma resolução bem alta, mas a penetração, que é a linha pontilhada, é muito pequenininha. Então, uma sonda de frequência de 15 penetra muito pouco, mas tem uma alta capacidade discriminativa. A partir do momento que agora nós escolhemos uma sonda de 2,5, observa que agora eu já não tenho mais a resolução que eu tinha com uma sonda de 15. Há uma queda da minha resolução, porém a minha penetração aumentou. Então, quando nós aumentamos a frequência do transdutor, eu aumento a resolução e eu perco penetração. Se eu precisar penetrar mais o meu feixe de ultrassom, eu preciso fazer com que a frequência do transdutor caia, para que, mesmo caindo a resolução, eu aumente o poder de penetração. Vejam agora esse exemplo. Um transdutor emitiu um feixe e identificou o estudo de 2 pontos. Para que esses 2 pontos apareçam na tela, nós sabemos que a frequência do transdutor deve ser adequada, o comprimento de pulso deve ser adequado para que eu consiga identificar um ponto em cima do outro e aparecer na tela 2 pontos em separado. Reparem que, quando nós emitimos um feixe de ultrassom e estudamos 2 pontos, mas esses 2 pontos estão à mesma distância do transdutor. O que o sistema entende, Danilo? Ele entende que, como a distância dos pontos é a mesma, ele entende que é um ponto só. Então, ele faz com que 2 pontos diferentes acabem criando na imagem o mesmo ponto. Alguma coisa vai ter que ser feita para que o sistema consiga identificar isso como 2 pontos. E nós sabemos que o que será feito para estudar 2 pontos será a utilização da lente acústica. A lente acústica vai nos ajudar a identificar um ponto ao lado do outro, porque nós sabemos que a zona focal, a lente acústica, melhora a resolução lateral. Ou seja, ele melhora esse tipo de resolução. É como se ele afastasse um ponto do outro em torno de 3 milímetros, para que a gente consiga visualizar os 2 pontos na tela. Mas vejam, existe uma outra situação onde eu tenho 2 pontos, um em cima do outro, mas se você observar, eles não estão em resolução axial. Eles estão numa resolução como se fosse tridimensional. Eu tenho um ponto que está em cima, mas está mais atrás. E tem um ponto que está mais embaixo, mas está mais na frente ou anterior. Esse tipo de resolução, a chamada resolução tridimensional, o eco transtorácico não consegue diferenciar. Então, o que ele vai fazer? Ele vai entender, Elia, que existe um ponto e um ponto depois. Com uma frequência adequada e um comprimento de pulso adequado, ele vai puxar esses pontos para a resolução axial. Mas vejam que esses pontos não estão um em cima do outro. Para que eu possa adequadamente estudar pontos em resolução tridimensional, nós precisamos utilizar as sondas tridimensionais para que eu possa identificar a real apresentação dos pontos na imagem
ecocardiográfica, lembrando que o 3D ele apresenta a forma de uma pirâmide e todos os pontos que estão dentro dessa pirâmide criada serão interpretados do ponto de vista volumétrico. Vejam aqui aquele problema que eu falei sobre a resolução lateral. Quando nós temos dois pontos, um ao lado do outro, se nós não tivermos uma boa distância entre eles, eu acabo identificando um ponto só. E aí, a lente acústica faz com que haja uma melhoria da resolução lateral, fazendo com que você agora identifique dois pontos que estão à mesma distância do transdutor, mas agora individualizados do ponto de vista lateral. E para que eu tente melhorar esse efeito, não somente a lente acústica ajuda, mas como a frequência do transdutor, a largura de banda e principalmente a profundidade. Tudo isso será muito importante na montagem da imagem. Tudo que é superior ou tudo que é mais anterior da tela se visualiza melhor com frequências mais altas e estruturas que estão mais distais em relação ao feixe de ultrassom, por serem estudados pela zona distal, nós perdemos um pouco a capacidade discriminativa, mas conseguimos estudar estruturas que estão longe do transdutor, como um grande ato esquerdo, uma aorta abdominal, uma artéria renal. Então, tudo isso faz parte do aprendizado do ecocardiografista. Nós precisamos saber fazer os ajustes para que tenhamos um exame de excelência. Vejam, não existe botão de resolução axial, não existe botão de resolução lateral, não existe botão de resolução de contraste, não existe botão de resolução temporal. Eu tenho que entender que vão existir parâmetros que eu vou precisar ajustar para que eu melhore cada uma dessas resoluções, buscando uma melhor resolução espacial. Quando eu preciso mexer na resolução axial, é a frequência do transdutor e o comprimento de pulso que vai interferir com a sua qualidade. Da mesma maneira, quando eu quero melhorar a minha resolução lateral, é o meu ângulo de setor, é a frequência do transdutor, é a profundidade e a frequência de repetição de pulso. Quando eu preciso melhorar a minha resolução de contraste, eu utilizo sistemas que têm pré- e pós-processamento, tendo a capacidade de melhorar a divisão dos tons de cinza. E quando eu preciso realmente identificar pontos laterais, nós utilizamos sondas com focalização, sondas que apresentam o que nós chamamos de lente acústica, criando uma otimização da resolução lateral, podendo diferenciar agora um ponto que está ao lado do outro. E para encerrar a aula de hoje, o módulo de bate-papo, essas informações são muito importantes para que vocês possam levar isso para casa. Danilo perguntando, pode associar comprimento de pulso com frequência do transdutor? Veja bem, Danilo, sua pergunta é muito boa, como sempre. Comprimento de pulso. Quando o comprimento de pulso é grande, a minha largura de banda é pequena. Se a minha largura de banda é pequena, como é que vai estar a minha frequência? Baixa, perfeito. Então, se eu posso correlacionar o comprimento de pulso com a frequência. Quando o meu comprimento de pulso é grande, a minha frequência do transdutor é baixa. Perfeito, Tiago. Ok? Então, comprimento de pulso é muito importante. Principalmente para qual resolução? Para a resolução axial. Mas veja, Danilo, lembra que eu falei para vocês? Quando eu tenho um comprimento de pulso curto, a minha largura de banda é larga. Então, quando você mexe com o comprimento de pulso, você também mexe com a sua resolução lateral. Porém, o determinante primário mais importante para a lateral, tem que lembrar, é a profundidade primeiro, frequência do transdutor, PRF e também a abertura, o ângulo de setor. Ok? Então veja os informes que são importantes, que nós não podemos esquecer, que precisamos ler isso todos os dias até o dia da nossa prova. Lembrem, toda imagem ultrassônica requer energia para ser transmitida, refletida e recebida, atuando o transdutor como emissor e receptor dos pulsos. Ele emite, é o efeito piezoelétrico indireto. Quando ele recebe, é o efeito piezoelétrico direto.
Lembrem, as imagens bidimensionais possuem frequência de repetição de pulso maior do que o unidimensional. Mas lembrem, o unidimensional ele possui todos os seus pulsos dedicados a uma única linha, apresentando uma ótima resolução temporal, muito maior do que a resolução temporal da linha bidimensional. Lembrem, em torno de 99% da energia emitida é atenuada, por isso nós temos que ter detectores muito sensíveis. E lembrando que o PRF do modo unidimensional é de 1.000 a 2.000 pulsos por segundo e o PRF do bidimensional é de 3.000 a 5.000 pulsos por segundo, porém com uma imagem setorial de ângulo de abertura de 90 graus. E lembrem, essa é uma frase que não pode esquecer nunca. Ao diminuir a profundidade e estreitar o setor de imagem, nós não temos somente a melhora da resolução lateral, nós também temos a melhora da resolução temporal. Ok? Alguém tem alguma dúvida sobre esse bate-papo de física? Eu acho isso muito bom, Fernando. Quando nós diminuímos o ângulo de setor e quando nós diminuímos a profundidade, nós estamos melhorando o nosso frame rate. O frame rate é a capacidade discriminativa de avaliação de movimentos diferentes de pontos diferentes. Essa é a função de quando o eco analisa movimento. Eu preciso ver movimento de estruturas diferentes que podem acontecer em ciclos diferentes. Por exemplo, quando eu olho a válvula mitral se abrindo na diástole e quando eu vejo a válvula óptica abrir na sístole. Eu preciso analisar movimentos em tempos diferentes. Isso chama-se avaliação da resolução temporal. Ok? Alguma dúvida em relação a esse bate-papo de física? Eu acho que eu consegui trazer os pontos que são mais importantes desse tema, mas lembrem, é muito importante que vocês depois voltem a assistir essas aulas. Lembra que lá no início de janeiro nós tivemos 3 aulas de física, então é importante que vocês voltem a assistir e depois de assistir as 3 aulas, assistam também o bate-papo de física, porque ele faz um amarrado, ele faz um resumo das coisas mais importantes que podem ser temas de prova. Ok? De física do ultrassom, Tiago, a gente não vai ter mais questões sobre física, tá? Ela já faz parte do primeiro módulo. Lá no final, se a gente tiver tempo, a gente talvez ainda faça uma revisão sobre física do ultrassom. Vai depender de como vocês estiverem quando a gente retornar às atividades das segundas, terças e quintas-feiras. Ok? Obrigado pela presença de vocês. A gente se encontra agora daqui a 15 dias com um novo bate-papo, que deve ser o bate-papo sobre uma das patologias mais importantes, que é a insuficiência aórtica. Um grande abraço e uma boa noite a todos.